fazer uma análise jurídica aqui dessa notícia. O vereador, aliás, o ex-vereador Gabriel Monteiro, ex-policial também, havia sido preso em novembro de 2022, acusado de estupro. Ele teria mantido relações sexuais também com menor de idade e uma menina que acusou ele de estupro. Levando em consideração as provas que existiam no processo, foi decretada a prisão dele em 2022. E hoje a gente se depara com essa notícia aqui de que a justiça manda soltar o ex-vereador Gabriel Monteiro. Então vamos realizar uma análise. Por que será que a justiça mandou soltar? Será que ele foi condenado a uma pena muito pequena? Será que ele foi absolvido? O que será que aconteceu? Em primeiro lugar, é importante destacar que esse processo corre em segredo de justiça, levando em consideração que existem menores de idade no caso, então a gente não teve acesso à íntegra do processo. Mas, levando em consideração as informações da notícia aqui, a gente pode saber o que aconteceu. Então vamos recapitular aqui. Esse é o vereador Gabriel Monteiro, ele foi acusado de estupro, está preso desde novembro de 2022, tá? Conforme diz a notícia aqui. Então aqui a notícia diz que o TJRJ acatou a decisão da turma do STJ e aceitou recurso para a substituição da prisão preventiva de Gabriel por medidas cautelares, como usar tornozeleira eletrônica e impedimento de contato com a vítima. O que aconteceu aqui? Lá em novembro de 2022, ele foi acusado e foi determinada a prisão preventiva dele, ou seja, pelos indícios que existiam ali no processo, o juiz já determinou a prisão dele porque existiam alguns requisitos que foram cumpridos pela lei. Não quer dizer que ele tenha sido condenado por esse crime, mas ele estava nessa situação desde novembro de 2022. Nós estamos em março de 2025. Aqui diz, e o que chama bastante atenção é esse trecho aqui do voto do ministro, que diz o seguinte: o paciente se encontra preso há mais de 2 anos. Não vejo aqui outro caminho distinto do que aqui atraio a consideração da Corte, que é dar provimento ao agravo, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares. O que isso quer dizer? Como ele já estava preso desde novembro de 2022, ou seja, em novembro desse ano faria 3 anos, sem uma decisão definitiva da Justiça, não tem muito sentido manter ele na prisão, porque a Justiça não pode manter ele indeterminadamente na prisão, aguardando um julgamento do processo. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho nenhum tipo de simpatia por esse sujeito aqui, muito pelo contrário. Entretanto, me parece que há uma morosidade muito grande da justiça em realizar o julgamento desse caso. Independente da complexidade do caso, independente do que tenha acontecido, é um crime bastante grave, né? É uma pessoa pública e a sociedade brasileira precisa de uma resposta judiciária. Entretanto, pelo que dá para perceber aqui da decisão do ministro do STJ, não há uma decisão ainda, um julgamento desse processo. Então, por isso, dada essa morosidade, dado esse tempo em que ele está preso sem que a justiça se pronuncie a respeito da culpa dele ou da absolvição dele, não tem como manter uma pessoa presa por tanto tempo e de forma indeterminada. O que o ministro fez? Aceitou que ele saia da prisão, entretanto, determinou que ele use tornozeleira eletrônica para que a justiça possa acompanhar o paradeiro dele e que ele também não tenha contato com a vítima. Dessa forma, acaba sendo minimizada a situação de soltura dele. Entretanto, eu acho que cabe aqui a reflexão. Por que é que demora tanto para realizar o julgamento, independente da complexidade do caso? A gente precisa entender o motivo pelo qual esse processo está, desde novembro de 2022, pendente de julgamento, né? Não é razoável que se demore tanto tempo assim para proferir um julgamento, porque, pelo que me parece, as provas que estão no processo aqui é uma coisa meio evidente o que aconteceu. Então, por que é que se demora tanto para proferir uma decisão na justiça? O problema não é a soltura em si, isso realmente acaba criando uma sensação de impunidade, de injustiça muito grande. Mas o grande problema é que se passaram quase 3 anos da data da prisão dele e até agora não tinha uma decisão definitiva, um julgamento a respeito dessa situação. Esse é o grande problema. O problema é a demora em se encontrar uma solução, seja ela de absolvição, que eu acho bem pouco provável, ou de condenação. Tendo uma condenação definitiva, aí não existe
possibilidade de ele ser solto por ficar preso indeterminadamente, porque já existe uma decisão condenatória. Então é essa reflexão que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, realizando essa análise jurídica dessa situação. Por que é que demora tanto para se realizar um julgamento de um caso tão emblemático como esse? Né? Eu acredito que não seja razoável, independente da complexidade do caso, como já foi dito anteriormente, e acaba criando uma sensação de impunidade muito grande. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui nesse canal, dê o like também para que ele seja entregue para mais pessoas e que a gente possa divulgar esse conteúdo.